Capítulo 46 do primeiro livro da Bíblia. E eu tenho que confessar aos irmãos uma coisa: eu não estou conseguindo sair para chegar até Moisés, porque eu estou descobrindo aqui algumas coisas de suma importância para a nossa vida diária, porque não é só falar das alianças, não é só isso, mas você descobre aqui um panorama, como Deus trabalhou e trabalha, e como Deus vai trabalhando desde o início até a vinda de Cristo. Deus não parou de trabalhar, Ele nos deu o panorama e agora Ele vai cuidando para que se cumpra tudo aquilo. Então, quando você lê este livro aqui, você está vendo que vai acontecer um fato que nós precisamos entender, e muita gente não conhece a Bíblia. A gente vai conversar com as pessoas, vai falar da Bíblia, não sabe versículo decorado, mas você não conhece o tema. E infelizmente a gente tem que falar, às vezes até exaustivamente, porque quando eu falo, eu também estou aprendendo, não é, Robson? Como é que o professor aprende? Dando aula. Porque quando ele dá aula, ele fixa para ele também aquilo que ele está ensinando. Capítulo 46 de Gênesis, versículo 1 a versículo 7. E eu, quando falo assim, vamos ler com atenção, é para que você possa ver como se desenvolve este assunto. Jacó e toda a sua família descem para o Egito. E eu vou fazer uma pergunta, eu estou trocando muito de jogo, até daqui a pouco eu vou ter um só. Vou fazer uma pergunta bem ingênua. Vou escolher uma pessoa para fazer a pergunta. Se baixar a cabeça, eu chamo. Você de camisa azul. Jacó era filho de quem? De Isaac. Anderson. Isaac era filho de quem? De Abraão. Veja como é que a gente vai. Jacó, ele agora volta, vai para o Egito, já estava mais de idade, e nós vamos ver aqui o desenvolver. Por quê? Porque ele volta, vai para o Egito, não só porque havia fome em Canaã, mas é porque Deus queria preservar toda a sua geração num só local, e aí ele vai para lá, e aqui nós vemos o que aconteceu na vida deste homem, eu diria especial. Então vamos acompanhar a leitura, por gentileza, verso 1 até 7. Partiu, pois, Israel, olha que o nome dele é Israel. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Era um povo, eles eram homens de altar, homens que se preocupavam em estar diante do Senhor. Versículo 2. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Versículo 4, olha que coisa maravilhosa, que promessa. Eu descerei contigo para o Egito, te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Uma sentença. Por quê? E depois eu vou falar sobre esse assunto de fechar os olhos para você entender. Versículo 5.
Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado, seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. E do verso 8 em diante ele começa a dar aqui o nome e a quantidade de filhos. Espero que você não continue a leitura. Querido Pai, nós estamos mais uma vez tendo o privilégio, o prazer de estar com a Tua palavra aberta. O que nós te pedimos é que o nosso coração esteja tão aberto quanto a Tua palavra, para que a gente possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Abençoa-nos e dá-nos graça para isto, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podem sentar, meus irmãos. É preciso, meus irmãos, que todos nós, ao lermos sobre esta linda história de Abraão e toda a sua família, nós termos a compreensão que esta é a nossa história no decorrer dos tempos, até Jesus voltar para levar a igreja. Por quê? Porque isto faz parte da aliança. Então, esta aliança que começou com Abraão dizendo: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali nós começamos a entender Deus preparando o seu povo, arrebanhando o seu povo, colocando todos guardados debaixo da sua proteção. Para quê? Porque esta aliança ali, ela iniciou percorrendo, ela está percorrendo. Ainda estamos andando nesta aliança e ela vai terminar quando Cristo vier buscar a igreja. Por quê? Porque lá no capítulo 26 de Mateus 26, quando Jesus celebrou a ceia antes de voltar para o seu Pai, ele disse para ele: esta é a nova aliança no meu sangue. Termina então a aliança ali com o sangue para oferecer a Deus pelos nossos pecados. Então é um decorrer. Qual é a esperança da igreja? A igreja, ela não espera dias melhores. Não é a nossa esperança. Nós estamos aguardando o momento quando o Senhor voltar para levar a igreja. Se ele vier nos nossos dias, tudo bem. Se não vier nos nossos dias, antes nós partirmos, nós aguardaremos o momento quando ele vir buscar a igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, se você tiver morrido antes, que eu não desejo, porque eu não tenho nenhuma expectativa de morrer. Eu vou viver, enquanto eu estiver aqui, eu espero que Jesus venha buscar antes. Eu gostaria muito de ver ele voltar. Meu Deus, aquilo vai ser uma festa tremenda. E muita gente vai ficar se lamentando, né? Então eu estou aguardando. Mas se por acaso eu morrer, que eu não sei se vou morrer tão cedo, nem quero, então, eu espero isso. Se tivermos morrido, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Cosme, você não vai ter esse corpo lá não, lá vai ser um corpo celestial, meu filho. Graça, Rony, é cremido, você pensa que é isso? Está pensando, né, Vivi? Lá você vai ser muito mais bonita do que isso, minha filha. A Bíblia diz que vai ser como anjo. Já imaginou você, meu filho? Vai ser um anjão lá, hein? Zé Carlos, né, cara? Já imaginou, Zé Carlos?
bonitão. Não sei lá, deve ser mais bonito. Porque as coisas de Deus são muito lindas, né, irmã? As coisas. Então eu estou brincando assim só para você entender que estas alianças aqui que o Senhor fez é uma preparação para o seu povo. Depois mandou, saiu do Egito, Moisés vai levar para a terra prometida, é outra coisa. Mas só para nós podermos entender. Este é um ponto da chegada ao Egito. Deus falou da aliança. Presta atenção. Deus falou desta aliança 7 vezes a Abraão sobre essa aliança. Para você que gosta de número, a Bíblia fala muito sobre isso. Ele falou para Isaac 3 vezes e para Jacó 2 vezes. Repita comigo: 7 e 3, 7 e 3, 10 e 2, 12 é o número dos apóstolos, e 12 é o número dos filhos. Coisa fantástica, né? Como Deus trabalha isto. Eu acho isso fantástico. Eu às vezes fico lendo sozinho lá no meu. Eu transformei um quarto num escritório. E eu às vezes fico lá sozinho, gasto horas lendo e paro de ler e fico meditando como será. Aí me vem na mente um monte de figuras, um monte de essas coisas boas de Deus. Aqui neste capítulo e nos capítulos restantes, temos o tempo de Abraão e seus filhos, que termina todos no Egito, quando morreu todos, e as suas famílias vão ficar até o tempo de Moisés. Por isso aqueles que foram para lá morreram, mas eles deixaram a descendência, me ouça, e deixaram a descendência, e essa descendência ela ficou formada para depois o Senhor tirar dali e levar para a terra prometida. Então é importante, quando Moisés é levantado, e nós vamos falar sobre isso, quando Deus chamou Moisés para que ele pudesse conduzir o seu povo para o Egito, tirar do Egito e levar para lá, para Canaã. O encontro de um pai com o filho. Aqui nós temos uma coisa que me chamou muito a atenção. Agora nós vamos ver a história. No capítulo 46 e verso 28, dá uma olhada aí, por favor. Queridos irmãos, eu espero que você não se canse e que nem eu esteja tão enfadando vocês. Eu espero. Apelo pela sua mente. Isso é importante, você ter essas coisas no seu coração. Aqui nós temos um encontro deste papai que vai ao encontro do seu filho. Jacó enviou Judá, olha que coisa fantástica, diante de si a José, para que soubesse encaminhá-los a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. A pergunta é, olha para mim, por que Judá? Me responda, por que Judá? Hein, Aurélio? A Aurélio já fez isso para mim. Por que Judá? Hein, Robson? Isso é mistério. Porque Judá é a tribo de onde saiu Jesus, que é o guia. Olha como uma palavra profética. Por isso Judá. Judá vai na frente. Por quê? Porque é Jesus que viria para trazer a salvação. Então Deus não trabalha desconectado.
Deus trabalha dentro da mesma linhagem. E então seu pai chamou Judá, que é da tribo de Judá, que nasceu Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus, esperança de Israel. Um dia eu vou cantar isso com vocês aí. Vou esperar treinar. Preste atenção. Então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhes o pescoço e chorou um longo tempo. Aqui nós estamos falando de um pai que lhes foi roubado seu filho. Este pai que pensava que seu filho estava morto, devia ter chorado muito tempo. Ele era o filho de Raquel, o primeiro filho, que depois veio Benjamim. E eu fiquei criando na minha mente, este pai, já com a idade avançada, ele vai ao encontro do seu filho, e ao ver o seu filho, não mais um menino, mas um homem, barba grande, chefe geral do Egito. Mas esse rapaz, ele abraça seu pai, beija o seu pai, e esse abraço durou um tempo. E ele disse uma expressão muito interessante. Olha que coisa fantástica. Disse Israel a José, o que é que ele disse? Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Que coisa fantástica, né? Esse reencontro. Aí eu fiquei pensando, o dia quando o Senhor nos chamar à sua glória e Jesus nos apresentar, dizendo assim, meu pai, este aqui eu ganhei, este é o filho da casa que voltou para o Senhor. Que coisa fantástica. E se você não pensa assim, por favor, comece a pensar. Porque você será apresentado por Jesus a Deus. Espírito Santo, tem gente que nem ouviu. Você será apresentado a Deus por Jesus. Porque Ele disse, eu sou o caminho. Sou eu. Por isso é que nós falamos aqui, pregamos, que precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador para morrermos nele. E quem morre fora dele não verá o Pai. Pelo contrário, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Porque nós só seremos conhecidos através de Jesus. Isso é muito importante a gente falar, e é um despertar também para as pessoas. Portanto, tiraram do convívio, tiraram José do seu pai, seus irmãos enciumados, e disse, esse camarada aí, papai passa a mão muito na cabeça dele, vamos tirar ele de circulação. Ele era filho de Raquel. Outra pergunta simples, agora essa é simples mesmo. Quantos anos trabalhou Jacó para conseguir? Fala! 14. Eita molecada, né? Trabalhou 7 mais 7. Que coisa fantástica, né, irmão? Que coisa.
Eu namorei 9 anos. Não sei se a minha mulher está aqui, deve estar aí, né? Deve estar por aí. Minha mulher fica na dela, quietinha aí. Eu namorei 9 anos. Hoje o namoro não vai muito longe, né? Tem gente que namora 6 meses, já casa. Depois, nosso gênio não combina. Eu aconselho, se você estiver namorando, quem está namorando aqui, namora pelo menos 10 anos. É bom demais. Raquel, ele trabalhou 14 anos para casar. Por quê? Porque daquela moça saiu este homem chamado José, que tornou-se o pai dos seus irmãos. Ele passou a ser o tutor, porque ele, José, como governador do Egito, ele agora passou a ser o patrão, o pai do seu pai e o pai dos seus irmãos. Por quê? Porque ele no Egito, ele disse: venha para cá e eu vou protegê-los, eu vou guardar a vocês. A fome está acontecendo, mas vocês estarão protegidos. Queridos irmãos, haja o que houver neste mundo, nós seremos protegidos por Deus. Ouça isso, por favor. Haja o que houver. Mude governo, sai governo, entra governo, nós seremos protegidos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. O casal ali vai para Portugal. Ora, pôs. Vai mudar para lá, para Portugal. Tu vai ter que comer bacalhau. Estive em Portugal um período lá. Aí um português lá, hoje vais, lá não fala almoçar, vais comer comigo, né? Vais comer. Português não fala, vamos almoçar, né? Hoje você vai comer comigo. E sabe o que vai comer? Batatas ao burro. Sabe o que é batatas ao burro? A batata é assada no forno. Aí você bota no prato, faz assim, ó. Ela abre, aí você bota azeite. Com aquelas postas de bacalhau. E um bombinho. Sabe o quê? Um bombinho. O que é binho? Por que o português troca o V por B? Eu sei a razão, mas não vou te falar. Capítulo 47. Estou brincando assim só para os irmãos saberem como é que isso funciona. Às vezes nós lemos isso aqui, eu li 4 capítulos, 5 capítulos, mas leu o quê? O que você entendeu? Capítulo 47, eu estou aqui dentro no script. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tens, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita-nos que habitem os teus servos. Olha que palavra: que habite os teus servos. Olha que coisa fantástica, se colocando como servo nesta terra. Então disse Faraó a José:
teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está, olha que coisa, irmãos, se você começar a entender isso aqui, olha o que Deus faz. Então o faraó disse a José: a terra do Egito está perante ti. E ele disse: no melhor da terra faz habitar o teu pai e os teus irmãos, e habite na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Ai, que coisa fantástica. Aquela canção: assim meu povo que me adora, me adorás, acima de tudo eu lhe darei. Ele, assim meu povo, me adorás, como o mais fino da ostentaria. E o refrão: a palavra de Deus é fiel, e jamais ela volta vazia. Se eu e bem dizer ao meu Senhor oferecer, o que vai acontecer? Eu comerei. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, o povo de Deus não foi para o Egito para ser escravo. Mais tarde, eles começaram a escravizar depois que morreu o chefão. Isso é outra coisa, faz parte da história. Então nós temos aqui o cuidado de Deus com Abraão e toda a sua família. Volto a insistir com os irmãos: o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Deus não deixou que seu povo, sua geração lá morresse de fome, trouxe para o Egito, sustentou e guardou. Versículo 7: trouxe José Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó fez o quê? O que Jacó fez com Faraó? E Jacó abençoou a Faraó. Por quê? Porque Jacó é um homem de bênção. E todas as bênçãos são transferidas de um para o outro. E assim vai acontecer. Isso é assunto para o próximo encontro que nós vamos ter ainda. Portanto, encontro de toda a família a Faraó, assim será Jesus. Glória a Deus, nos apresentará ao Pai dizendo: estes são os meus filhos que vieram ao Senhor. Um dia nós estaremos com o Senhor na sua glória. Versículo de número 10: e tendo a Faraó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. E aqui nós temos algumas coisas para a gente começar. Portanto, o povo de Deus é um povo de bênção. Versículo 13: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo no Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José, que coisa fantástica. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo cereal que compravam e recolheram à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro da terra do Egito, na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, que haveremos de morrer na sua presença, porquanto o dinheiro acabara. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado em troca. Diz o texto que José comprou todo o Egito para Faraó. Um homem abençoado, um homem esperto.
e abençoado. Queridos irmãos, olha para mim. Quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, nada vai te atrapalhar. Ouça o que eu estou te dizendo. Quando você tem a bênção de Deus, nada vai faltar, Ele vai cuidar de você. É que nós, na verdade, não cremos. A gente fala que crê, mas não acredita. E eu tenho ainda algumas coisas para terminar, e vou terminar agora com os irmãos. No verso de número 26. E José estabeleceu-se por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Olha que coisa fantástica. Há uma proteção então na terra dos sacerdotes. E aquilo foi estabelecido por lei até o dia de hoje. Por quê? Porque aquilo que é de Deus, o homem não pode tocar. Por isso é que você pertence a Deus. O que a Bíblia diz? Que aqueles que são do Senhor, o maligno. Por quê? Porque é uma propriedade dele. Glória a Deus. Meu irmão, fala para o irmão que está ao seu lado. Meu filho, você está em boas mãos. Se é homem ou mulher, fala aí. Você está em boas mãos. Arelis, você está na mão do João. Tiago, está na mão do Todo-Poderoso. Anda direito, hein, cara. Não dá bobeira não, hein. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O povo de Deus tem a proteção divina. Entenda isso, meu irmão. O povo de Deus tem proteção divina. Agora aqui no capítulo 48, que nós não vamos ver, Jacó adoece e morre. Havia uma profecia de que ele iria fechar os olhos do pai. Quem entende disso? Você entende o que quer dizer isto? Vou falar uma coisa só para te assustar. Normalmente, quando os pais morrem que você vai, normalmente o defunto não fecha o olho, fica com o olho meio aberto. Aí os filhos vão lá e fazem assim na pálpebra, para colar. E foi isso que aconteceu. José fechou os olhos do seu pai. Você viu lá atrás já escrito? Foi isso que aconteceu. E ali houve o funeral. Levaram uma quantidade de embalsamando, guardando. Que Deus nos abençoe, irmão. Que você, ao ler a Bíblia, saiba que ali é a sua história. Não leia a Bíblia pensando que ali é a história dos outros, não. Eu tenho ainda 3 minutos, vamos lá. Vamos tocar uma música, vem cá. Glória a Deus. Enquanto eles chegam para lá, coloque a sua mão sobre o seu coração. Dizem que o coração não está do lado esquerdo, está no meio. Bote a sua mão. Receba uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, como servo do Senhor, responsável por este rebanho, juntamente com os pastores, eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, neste lugar, que a proteção do Senhor seja ainda maior na vida do teu rebanho, de cada pessoa que está aqui nesta manhã.
que as promessas que o Senhor tem para cada um deles possam cumprir na vida deles, para que eles desfrutem de tudo que o Senhor tem para cada um deles. Ainda oro, ó Deus, guarda, Senhor, debaixo da mão e da palavra. Guarda, ó Deus, debaixo da tua palavra, coberto pelas sagradas escrituras, para que nada possa impedi-los nesta jornada que estão vivendo neste mundo, ó Deus. Guarda seus filhos, guarda sua casa, seu lar, protege, ó Deus, não permita que nenhum dos teus servos fique, Senhor, envolvido com as coisas desta vida, distanciando-se do Senhor. Pai, que haja, Senhor, um cuidar maior ainda do Senhor, para que cada um desses teus filhos, nós te louvamos, agradecidos por sermos filhos, em nome de Jesus, amém. Protege, ó Deus, estas vidas, Senhor, protege estas vidas, com as mesmas bênçãos de Jacó, de Abraão. Eu abençoo esta igreja, me permita, eu abençoo este rebanho, e haja uma proteção sobre estas vidas, em nome de Jesus.